um problema territorial com relação... Cultural, a palavra é essa. Com relação Cara, eu ia falar isso agora. ao problema da unidade. Então, não só no Brasil, mas eu não sei se é só no Brasil. Acho que no Brasil. Acho que mais no Brasil, né, padre? Conta um pouquinho mais dessa questão histórica. Por que no Brasil, assim? Porque a gente esteve lá em Nova York, no Brooklyn Tabernacle. Sim. A gente já esteve em Iowa City, lá em Kelowna, na Living Word Fellowship. Living Word Fellowship. E o senhor, inclusive, pregou lá, né? Deu entrevista. Tem um vídeo no YouTube. Tem. Eu dando palestra para as crianças evangélicas. O testemunho Em inglês, falando? Esse testemunho eu dei em inglês para as crianças, todas evangélicas. E os pais ao redor olhando maravilhados com o testemunho de um padre católico, sabe? E isso foi maravilhoso. Só que quando a gente vem pro Brasil, é uma realidade diferente. Lá a gente viu eles cantando músicas católicas. Eles cantaram uma do Matt Maher, se eu não me engano. Eu não lembro se foi nessa ou em outra. No Brooklyn também eles cantam. Isso. E quando chega aqui, há toda essa resistência. Gente, a gente viu o contrário. Né? Aqui é um problema do católico cantar música evangélica. Né? E lá os evangélicos cantam música católica. E vice-versa, né? sem nenhuma dificuldade. Mas chega aqui no Brasil tem esse problema. Por que isso acontece? Isso é histórico-cultural. Histórico-cultural. No hemisfério norte a coisa é diferente. Totalmente diferente. No hemisfério norte eles têm essa lucidez de que há distinção, uma distinção clara, não resoluta, ou seja, que não está resolvida. Uma coisa é ser católico, outra coisa é ser evangélico. Isso é claro. Daí, porém, isso ser uma razão de disputa ou de aversão a tudo que vem da comunidade do outro, e realmente lá isso não existe. E aqui isso é forte. No Brasil apenas? Não, na América Latina. Tá? Brasil e países de língua espanhola aqui o entorno. Por quê? Aí explicamos. Nós fomos colonizados por portugueses, no caso do Brasil, e espanhóis, no caso dos de língua hispânica. E aqui, portanto, o catolicismo ele foi por séculos religião de Estado. O que significa ter uma religião de Estado? Só esta religião ela tem permissão para realizar culto público. Então, no Brasil, até há pouco tempo, em termos de história, até a proclamação da República, 1889, nós éramos, a Igreja Católica era uma religião oficial de Estado. Significa que um judeu, um protestante, no caso das religiões afro-brasileiras, eles não podiam realizar culto público, só doméstico, dentro de casa, em ambiente privado. E se esse culto, ao ser celebrado, gerasse algum tipo de incômodo social, eles podiam ser presos, era caso de polícia. Ô padre, isso era assim. Havia mortes também? Havia. Parte do Nordeste. Não oficialmente, extraoficialmente, porque isso era carga cultural. Sim. Agora, vamos nos referir ao protestante propriamente dito. Os protestantes não tiveram acesso ao Brasil até o século XIX. Porque a coroa portuguesa não permitia, e mesmo depois a coroa brasileira, depois da independência, também não permitia. Foi com Dom Pedro II, por causa da abertura do comércio com a Inglaterra, porque havia um acordo de Brasil e Inglaterra, de explorar o Atlântico, aqueles navios escravagistas ainda atracavam na África e podiam atracar aqui no Brasil. Por causa de acordos comerciais, Dom Pedro II e a coroa brasileira toleraram a chegada de anglicanos, metodistas e batistas, que são 3 denominações de origem britânica. Porque já que os ingleses estão vindo para cá e vão se instalar por razões comerciais, eles começaram a se instalar aqui no Sudeste. Então não tinham o que fazer, né? Eles são protestantes. A reforma, a Inglaterra é protestante desde a reforma, século XVI. Então o protestantismo histórico, principalmente batista, anglicano e metodista, começou a ser tolerado.
tolerado. Então aqui, Rio de Janeiro e São Paulo, você encontra as primeiras comunidades. Agora, depois da proclamação da República, que aí passou a não haver mais religião oficial de Estado, então todas as igrejas tiveram permissão, todas as religiões tiveram permissão para começar a realizar culto público no Brasil. Então já estou falando aqui, 1889 em diante, 1890, finzinho do século XIX, começo do século XX. Então começaram a chegar aqui no Brasil os primeiros missionários protestantes. Então aí começaram a vir presbiterianos, calvinistas, e no começo do século XX os pentecostais. Porque o pentecostalismo nasceu em 1906, Rua Azusa. 1906. Então chega aqui, Congregação Cristã em 1910, Assembleia de Deus em 1911. Só que acontece o seguinte, o que eles encontram de catolicismo aqui no Brasil? Aqui é um outro dado. Devoção. O catolicismo no Brasil, ele adquiriu uma feição mais devocional. Se eventualmente tem um evangélico assistindo a gente, o termo devocional não significa em contexto católico o que significa no contexto evangélico. Devocional para o evangélico é a oração diária, né? O meu devocional. No catolicismo, o que é devoção? São práticas secundárias que têm sua riqueza espiritual, mas que não são o essencial. Elas são adendos para enriquecer a fé. Elas não são a expressão da fé. Elas servem para enriquecer a fé teologal, a fé batismal. Então, o que são devoções? É a novena de um santo, uma procissão, o terço ali rezado em família, uma confraria, uma sociedade ou um grupo que tem por finalidade a devoção à Virgem Maria, ou a Santo Antônio, ou a São Benedito, enfim. Quando os protestantes chegam no Brasil, eles encontram aquilo que sempre foi uma dificuldade no Brasil, uma escassez de vocações sacerdotais. Você tinha grandes territórios com pouco clero e, portanto, com poucos sacramentos. Você tinha um padre ali para atender 50, 60 comunidades, às vezes um padre aparecia uma vez ao ano ali. O que sustentava a fé do povo? O terço, a devoção, a novena, as imagens, a vela, a procissão, essas coisas, essas práticas devocionais. Quando os protestantes chegam aqui e veem isso, eles criam essa pecha de que catolicismo não passa disso. Se resume naquilo. E isso soa, quando você faz uma leitura anacrônica do Antigo Testamento com as práticas de devoção católica, que parece muito com as práticas idolátricas do Antigo Testamento, da Babilônia ou do Egito. Olha só, eles pegam uma peça de gesso, põem no andor e saem andando. Parece um bezerro de ouro lá no deserto. Sabe, você faz um paralelo indevido, anacrônico. Anacrônico é fora do tempo, né? Você pega uma coisa de 1000 anos atrás e aplica no contexto de hoje. Então os protestantes, para ganhar fiéis à fé protestante, começam a atacar o catolicismo, reduzindo o catolicismo à noção devocional. E com isso eles crescem. E isso é forte ainda hoje. Ainda hoje, você pergunta para o evangélico, quando se fala igreja católica, o que vem à sua mente? A imagem. E Maria. Maria, santo, idólatra. E isso é parte da nossa fé, sim, é constitutiva, mas nem é o meio, sabe? Não é o miolo, não é o cerne da fé católica. Então há um desconhecimento total. Então a chegada dos evangélicos protestantes no Brasil foi uma chegada agressiva, proselitista, para ganhar fiéis. E para isso era preciso minar o catolicismo. É claro que isso gerou uma chaga na Igreja Católica, por sua vez. Porque chega aqui agora um grupo que nos ataca a todo instante e tira os nossos fiéis. Então a tendência é o contra-ataque. Tudo que vem do protestantismo é mau, é ruim, é nocivo. Eu indico, para quem quiser ler alguma coisa sobre isso e entender bem, o documento 100 da CNBB. Foi um documento muito bem escrito. Conta um pouco da história do Brasil colônia, Brasil império, e demonstra isso. Então é por isso que aqui tem essa guerra. É uma guerra de mais de 100 anos. Mais de 100 anos.
Aqui o protestantismo adquiriu feições próprias, né, para se adaptar, para se adequar, e isso aqui daria um pano para manga que eu não vou ter tempo hoje de falar. Mas, assim,